Olá, Tereza. Hoje a gente vai falar no Papo Saúde sobre a manobra de Heimlich, uma técnica que força uma tosse para que o objeto ou alimento que está obstruindo as vias aéreas possa ser expelido. Quem vai explicar todos os detalhes dessa manobra é o Kit Rola, diretor do SAMU Fortaleza, que está aqui ao meu lado. Seja bem-vindo ao Papo Saúde. Olá, Juliana, bom dia. Estamos à disposição aí para fornecer essas informações importantes para salvar vidas. Justamente, a gente sabe que essa é uma técnica que pode salvar muitas vidas. Eu, inclusive, já utilizei essa manobra na minha afilhada, que tinha poucos meses, estava engasgada com leite materno, e aí eu consegui fazer e ela desengasgou na mesma hora. A gente sabe também que o desengasgo ele pode acontecer em qualquer faixa etária, não só em bebês. Qual a primeira coisa que quem está vendo uma vítima de engasgo deve fazer, Kit? Primeiro é reconhecer que é um engasgo, né? Às vezes a pessoa fica tão agitada e não consegue falar, então a pessoa que está do lado tem que suspeitar que é um engasgo, né? E de uma certa maneira tentar tranquilizar essa pessoa, né? Se aproximando. E o engasgo ele tem níveis, né? Tanto pode ser leve, quando é uma obstrução leve da via aérea, a pessoa ainda consegue tossir, né? O ar ainda consegue passar com dificuldade. E aí a pessoa que está do lado, o que é que tem que fazer? Estimular a tosse. Então fica do lado pedindo para a pessoa tossir cada vez mais forte. É o que de melhor pode fazer naquele momento. Acontece que às vezes essa obstrução é grave, ela obstrui totalmente a passagem do ar e a pessoa não consegue sequer tossir. Então, nesse momento, a pessoa vai ter que agir rápido e aí é importante acionar o SAMU 192, mas mesmo antes da chegada do SAMU, ele vai receber orientações da nossa central de como fazer essa manobra. Por quê? Porque o tempo do deslocamento da ambulância é muito para essa situação. Então, é importante que ele já vá iniciando as manobras, tá? E essa manobra, como você falou, ela é diferente do adulto para a criança e para o bebê. Quando a gente fala bebê, a gente está falando abaixo de 1 ano de idade, a gente chama de lactente, tá? Essa manobra no lactente, ela é feita colocando o bebê no braço, com o corpo e a cabeça mais baixa para facilitar a saída do corpo estranho. Vai dar 5 tapas entre os ombros dessa criança. Em seguida, vai virar essa criança e vai fazer 5 compressões torácicas. De formas que tem 2 possibilidades. Ou vai conseguir desobstruir a via aérea, e nesse caso o bebê vai chorar, é uma manifestação muito boa, a gente não gosta de ver choro de bebê, mas nesse momento é a melhor coisa que pode acontecer. E pode ele não desobstruir, o que é que vai acontecer? Ele vai perder a consciência, vai ficar largado e vai entrar em parada cardiorrespiratória, tá? Se não conseguir desobstruir. Nesse caso, a pessoa que está socorrendo vai ter que iniciar as compressões torácicas até que a ambulância chegue, até que o socorro especializado chegue para dar continuidade ao atendimento, tá? Então, é uma situação rápida, grave, mas se for desobstruída, consegue salvar a vida daquele bebê. A gente vê muitos casos de engasgo em lactantes, né? Ligando para o 192, a pessoa que nunca entrou em contato com essa manobra, ela consegue realizar até a ambulância chegar? Sim, tem uma orientação nossa da direção do SAMU e nós colocamos um enfermeiro dentro da central com esse objetivo. Então, o telefonista, quando identifica que é um engasgo, o enfermeiro já assume
essa regulação, que a gente chama, assume essa orientação e passa a orientar o solicitante até que a ambulância chegue. Tá? Então, em alguns casos, é muito importante essa orientação, porque por mais que a ambulância se esforce, esse tempo é importante para salvar vidas, né? Então, em situações que vão ser orientadas, tanto no engasgo, controle de hemorragias, tá? Situações de parada cardiorrespiratória, situações que podem ser passadas para o leigo e ele vai iniciando o socorro básico até que a ambulância chegue. Quando a criança já é maiorzinha, não é mais um bebê, a manobra é outra. É feita com a pessoa de joelhos, é isso? Ela é semelhante ao adulto, a técnica na criança, só que o socorrista ou a pessoa que está socorrendo, ela vai se ajoelhar para ficar mais próximo da altura da criança, vai identificar o umbigo da criança, tá? com a sua mão direita, vai fechar a mão e girar. Quando ele fechar a mão e girar, ele já está na posição correta e ele vai abraçar com a outra mão e fazer um movimento para dentro e para cima. A gente diz que é um movimento em J, né? Com a cabeça da criança também mais próxima para facilitar a saída desse objeto, né? Declinada, a cabeça assim, derriada, para que a gravidade consiga ajudar a saída do objeto. E aí, da mesma forma, pode ter dois desfechos. Ou um desfecho favorável, quando elimina o corpo estranho e desobstrui a via aérea, ou quando não consegue desobstruir, ele vai ficar largado, perder a consciência, e aí tem que deitar essa criança no solo e começar a compressão cardíaca. Aí é uma manobra de reanimação cardiopulmonar. É tão sério isso que a gente está falando aqui, porque ano passado, né, em 2022, foram 322 atendimentos que vocês realizaram do SAMU e mesmo assim 28 chegaram a óbito porque como o senhor mencionou, é algo que precisa ser muito rápido. Então, saber compreender, saber realizar da forma correta, salva vidas diariamente. Perfeito. O outro grupo, Juliana, que também tem bastante frequência é o idoso, né? O idoso, principalmente quando ele está se alimentando. A criança, ele coloca muito objeto na boca, parte de brinquedos. Na realidade, a fase oral da criança, né, é que faz com que ocorra a obstrução. Mas no idoso, normalmente ele está se alimentando e ele coloca uma quantidade grande de alimento na boca, às vezes faz um bolo alimentar, um pão de queijo, uma tapioca, às vezes uma carne, um churrasco, e fecha a via aérea realmente. Não consegue engolir, né? Ele não consegue engolir, e aí quando fecha a via aérea ele fica desesperado, normalmente ele não consegue ficar sentado, se ele estiver sentado se alimentando, então ele vai se levantar com o rosto assustado, pedindo ajuda com os olhos, como a gente diz, né? Ele fica bastante ansioso. E a pessoa que está do lado tem que estar bastante atento para ajudar, né? Há poucos meses atrás, eu estava num restaurante e um senhor, do lado aconteceu esse fato. E eu estava assim a 2 mesas dele, e fiquei observando, quando ele se levantou, ficou assustado, eu já fiquei aqui em alerta, quando me aproximei, as pessoas, eu me identifiquei, eu sou médico do SAMU e tal, e aí consegui desengasgar num restaurante aqui em Fortaleza. Então, é uma manobra que realmente tem um alto índice de sucesso, então por isso que é importante que seja feito. Mas aí, só voltando para a técnica, você vai, da mesma forma que a gente fez na criança maior, vai se posicionar atrás da vítima, da pessoa. É importante colocar a perna entre as pernas da vítima e abrir a base de sustentação. Por quê? Porque se essa pessoa desmaiar, você vai ter que deitar devagar ele no solo para ele não ter uma queda, não ter um traumatismo craniano.
Então, depois abraça, identifica o umbigo da vítima, fecha a mão e gira, com a outra mão faz aquele movimento, e aí mais vigoroso, por ser uma vítima adulta, né? Em J, para dentro e para cima, para aumentar a pressão no tórax e forçar, é como se estivesse forçando uma tosse para eliminar esse objeto, né? Também é importante, Juliana, estar com o corpo dessa pessoa inclinado para frente para facilitar a saída desse objeto. A gente pode fazer até quantas compressões como essa? Até ter o sucesso ou até a pessoa ficar inconsciente, né? Não tem número assim, máximo nem mínimo, é até o objeto ser eliminado. Se não conseguir, obviamente, com poucos minutos ele vai perder a consciência porque vai faltar oxigênio no cérebro dele, né? E aí a tendência é ele perder a consciência, ficar inconsciente, e aí a gente tem que deitar essa pessoa no chão e começar aí a compressão cardíaca. Aí já é outra manobra até que a ambulância chegue, tá? Essa capacitação é essencial para vários profissionais, né? Como é que ela é feita, como é que ela é realizada aqui na Prefeitura de Fortaleza? Vocês realizam com quais profissionais? A gente tem um núcleo de educação permanente, o SAMU, a gente chama de NEP, ele treina tanto o nosso público interno, os nossos profissionais, socorristas, técnicos, enfermeiros, médicos, mas a gente também recebe outros órgãos, Guarda Municipal, agente de trânsito e da rede de urgência, postos de saúde, hospitais, então passam por nós lá no nosso núcleo, tanto profissionais de saúde como outros profissionais que não são da saúde, mas que estão permanentemente em contato com a população e que podem fazer essa manobra antes da chegada do SAMU. Então por isso que é importante todas as pessoas, o máximo de pessoas, conhecerem a técnica, porque o SAMU ele é o socorro especializado, mas esses outros órgãos ele pode ajudar, né? Inclusive nós temos hoje, Juliana, um projeto chamado SAMU Júnior, que é feito com os filhos de funcionários do SAMU. Então a gente faz treinamento de primeiro socorro com eles, de crianças de 7 a 14 anos, e eles levam esse ensinamento para a escola deles, né? O projeto SAMU Júnior é muito bacana, a gente já tem há vários anos e eles adoram. E muitas dessas crianças, eles seguem a área da saúde. Muitos que começaram lá atrás, hoje são médicos, são enfermeiros, são fisioterapeutas, né? Inclusive a minha filha fez SAMU Júnior, foi da primeira turma, e hoje é médica, é pediatra. Né? Olha aí que legal. Muito legal. Agora, uma curiosidade, doutor. Vamos aqui numa situação extrema. Eu estou em casa sozinha e aí me engasguei. Existe alguma forma que a pessoa esteja sozinha e possa ter auxílio de algum objeto ali na sala ou em casa para que possa facilitar esse desengasgo? Essa técnica, Juliana, não é descrita em livros de medicina, em livros de saúde. Mas, na prática, na vida real, a gente improvisa uma cadeira, o braço da cadeira. Ou a parte de cima, como ele está fazendo. Do jeito que o Euclides está fazendo. Coloca exatamente aquela região aonde a mão estaria. E ele mesmo vai fazer a manobra de Heimlich, é uma autoaplicação da manobra de Heimlich, né? Então, assim, é uma tentativa, a gente não tem comprovadamente se essa técnica tem sucesso ou não, mas é bastante utilizada e não tem muito outra maneira da gente fazer quando a gente está sozinho, né? A gente tem que se utilizar de algum objeto que consiga aumentar a pressão no abdômen e no tórax para que seja expelido esse objeto. Até porque em certos casos a gente não consegue falar, né? Quando a gente está engasgado a gente não consegue falar. Pedir ajuda como, se você está sozinho? E é muito rápido, né? O tempo
que falta oxigênio e falta oxigênio nos órgãos nobres, como o cérebro, o coração, é rápido, é minutos. Então, tem que pensar rapidamente, agir rapidamente para poder salvar. Doutor Kitt, existe uma faixa etária em que o engasgo seja mais prevalente? Criança mesmo, né? Porque por essa fase oral e idosos, né? São as duas faixas etárias que têm maior obstrução, com a leve e maior incidência das crianças, né? Das crianças, até porque elas às vezes não têm noção do perigo que está correndo colocando objetos na boca. Nos atendimentos, a maior parte é por alimento ou por objetos? Os dois, sabe, Juliana? Os dois. Mas objetos ainda é em maior número em criança, porque tá ali na mão, né? Eles estão brincando, então é mais... E às vezes brincando sozinho, né? Sem a supervisão de um adulto. Se alimentando, é mais frequentemente ter um adulto ali próximo, fornecendo a alimentação. Então, os objetos causam bastante obstrução de via aérea exatamente por isso. E daí a proibição, se você for comprar um brinquedo hoje para uma criança, você vai ver que não é recomendado até uma certa idade, exatamente por esse risco dele colocar esse objeto na boca e se engasgar. Tem pecinhas pequenas que podem obstruir. É bom os pais ficarem atentos e verificarem na caixa a indicação da idade, da faixa etária. Então lá tem. Não é recomendada para menores de 3 anos, menores de 2 anos, exatamente para... eu fiz um treinamento há uns anos atrás de pediatria e o instrutor, a primeira coisa que ele fez foi pedir para a gente engatinhar na sala. E aí eu fiquei assim impressionado. Por quê, né? Porque ele disse, olha, você agora está tendo a visão de uma criança. Então ele botou a gente para ter a mesma visão. Então tomadas, ponta de mesa, os riscos que tem de uma criança se acidentar. Depois ele pegou um rolo de papel higiênico e disse, ó, tudo que tiver, todo objeto menor do que o diâmetro desse rolo aqui pode causar obstrução de via aérea. Então, os pais têm que ter muito cuidado, né, quando tiver crianças em casa, para não deixar objetos dando livre acesso a essas crianças, para eles não terem esse tipo de sabor, né, de uma obstrução de via aérea e outros acidentes domésticos também, como choque elétrico, queimaduras, né? Todos esses riscos podem ser evitados. E qualquer dúvida, liga no 192. 192, né? O 192, ele além de mandar o socorro especializado, a gente já orienta a população antes da ambulância chegar o que fazer, na medida do possível, técnicas de socorro básico. Muito obrigada pelas informações, pelas técnicas. O senhor tem alguma consideração ainda a dar? Não, só agradecer, né? É um momento muito importante para orientar a população e dizer que qualquer solicitação feita ao SAMU 192, é importante que você esteja do lado da vítima. Porque muitas perguntas vão ser feitas que vai precisar você interagir com o paciente que está lá. Tipo, ele está respirando bem, como é que está a cor da pele, ele tem algum sangramento. Então essas perguntas são importantes para a gente direcionar o tipo de socorro melhor para aquele paciente. Muito obrigada. Obrigada por ter vindo até aqui o Papo Saúde. Foi uma honra receber vocês. E para quem está em casa, vale aprender essa manobra. Conhecimento nunca é demais e salva vidas.